O objetivo do Senhor contigo não é te levar para o céu, é fazer você levar alguém contigo para lá. Sabe por quê? Porque esse é um pensamento muito egoísta nosso. E além de egoísta, extremamente covarde. Desejo de ir para o céu para me ficar assim: ah, Jesus, volta logo, vem buscar nós, não sei o quê. Esse mundo está destruído mesmo, está acabado. Oh, é muita destruição, é muita morte, é muito pecado, é muita luta, é muito isso. Me leva para o céu logo. Isso é conversa de covarde. Isso é um evangelho escapista que nós implantamos na mente dos irmãos, que foi implantado na nossa mente ao decorrer dos anos, que a gente vive em prol de ir para o céu. Quando a Bíblia diz assim, ó, Jesus, o meu Jesus falou assim, ó, eu estou indo para lá, e eu vou preparar um lugar para vocês, lá na casa do meu pai, lá vai ter muitas moradas, só que vocês vão ficar aqui, e aqui vocês vão ter muita aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então vai pelo mundo inteiro, prega o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curando os enfermos, libertando os cativos, expulsando os demônios, sabe? E anunciando o evangelho do reino. Não é da salvação, é do reino. Esse é o nosso propósito. Esse é o propósito dele para nós. Não é te levar para o céu, é que você anuncie o evangelho do reino. E quando a gente vira uma Maria adoradora, a gente esquece que o nosso objetivo é anunciar o evangelho do reino. E a gente coloca na nossa mente que nós temos que herdar a salvação. A salvação já nos foi dada, é direito adquirido. Eu não estou entrando aqui em mérito de eleição não, tá, querido? Predestinação, eleição, não estou falando nada disso. Eu estou falando que é direito adquirido. Jesus nos deu e pronto. Como que nós vamos chegar lá? Isso não interessa hoje, né? Mas que ele deu e pronto, acabou. Nos deu, é direito adquirido. Faço uma pergunta para vocês. Eu sou casado com a Lília e nós temos o Pedro, que é nosso filho. Se a Lília morrer ou eu morrer, o Pedro vai deixar de ser filho meu? Se eu e a Lília, por um acaso, nos separássemos, e ela fosse viver para o lado dela e eu para o meu lado, o Pedro ia deixar de ser meu filho? Então por que você acha que quando você foi feito filho de Deus, por qualquer motivo você vai deixar de ser? O dia que eu morrer, o que é meu vai passar para Lília. O dia que ela morrer, vai passar para quem? De qualquer jeito é dele. Se você é filho de Deus, o reino dele é seu. Então não se preocupe em ir para lá, ele já é seu. Você tem que se preocupar com o que você vai mostrar para ele quando você chegar lá. E Maria fala do nosso desejo das coisas do céu. E eu pergunto para você, quais têm sido os seus desejos pelas coisas do céu? Vir mais uma vez para a igreja? Participar de mais um culto? Ouvir mais uma palavra? Ou existe algo dentro de você escondido aí, que é mais forte do que simplesmente esse desejo de vir para a igreja? Porque vir para a igreja não faz de você a igreja. O que está dentro de você? O desejo de Maria era dar tudo para o Senhor. O desejo dela era de se derramar completamente aos pés dele. Qual tem sido o seu desejo? Marta fala do nosso serviço. Maria fala da nossa adoração. E Lázaro? Lázaro fala do quê? É difícil, né, irmão, falar de Lázaro. Sabe por quê? Porque a gente só sabe que Lázaro morreu. Lázaro fez o quê, gente? Morreu. Não foi o que Lázaro fez? A única coisa que Lázaro fez nessa história foi o quê?
morrer para Jesus vir, não é? Não foi o que aconteceu? Em que outro momento você ouve falar de Lázaro? Não ouve. Sabe por que ninguém ouve falar de Lázaro? Porque Lázaro era um homem vivo, mas que vivia como quem estava morto. Se a gente ler aqui no primeiro versículo, no comecinho dos versículos aqui, no versículo 2, não, no versículo 1 do capítulo 11, você vai ler comigo aí, ó. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de... A aldeia era de quem? Gente, naquela época, mulher nem contada não era. Me perdoa as irmãs, mas mulher naquela época, ela não tinha valor assim para representar alguma coisa, né? O reino, a sociedade da época não dava o devido valor à mulher nesse ponto. Essa aldeia não tinha que ser de Maria e de Marta, essa aldeia tinha que ser de Lázaro. Lázaro vivia, mas ele não representava nada. Lázaro era um banana. Porque naquela época, para uma aldeia ser conhecida como de Maria e Marta, de Marta e de Maria, é porque o homem daquela aldeia não valia nada. Então ele vivia como quem estava. E sabe o que Lázaro representa? Lázaro representa a nossa comunhão. Lázaro fala do nosso relacionamento. Porque quem era amigo de Jesus? Ele chorou por causa de quem? Então fala do nosso relacionamento. Só que o relacionamento de Lázaro com Jesus era um relacionamento boqueta. Era um relacionamento que não tinha vida. Era um relacionamento superficial. Era um relacionamento de estar lá. Simplesmente estar. Mas ele não era nada com Jesus. Ele era amigo de Jesus, mas ele não representava nada para ninguém. Ele estava onde Jesus estava. Ele conhecia, ele sabia quem Jesus era. Ele até comeu com Jesus na mesa. Mas a vida dele continuava sem representar nada. Isso fala do nosso relacionamento com Jesus. E Lázaro fala de uma coisa que é muito importante para nós, dos nossos projetos com Ele, dos nossos sonhos. Eu não gosto muito dessa conversa de sonho, que a gente tem que sonhar. Eu não gosto de sonhar. Eu sou meio encucado com essa história de sonho. Se não dos sonhos, que é revelação, negócio de não, vamos sonhar. Não quero sonhar. Eu quero projetar, porque quem sonha está dormindo. E quem dorme está deitado, está encostado. A gente tem que projetar. Porque quem projeta está acordado, está concentrado, está indo atrás de um objetivo. Então, Lázaro representa os nossos projetos. Qual tem sido o seu projeto com o Senhor? Que tipo de relacionamento você tem tido com Ele aqui? Você está tipo igual Lázaro? Vem aqui todo culto, conhece todo mundo, é amigo do pregador, é amigo do pastor, é amigo do irmão que é cheio do poder. Você é amigo do irmão que ora, as pessoas são curadas. Você é amigo do irmão que ora e as coisas acontecem. Esse cara ali é meu brother. E você? Querido, é muito fácil a gente se iludir. É muito fácil ser amigo de Jesus e não querer ser como Jesus. A gente se esconde numa capa de religiosidade e de crentismo, de uma falsa santidade que nos
que a gente parece crente, a gente fala igual crente, a gente anda como crente, a gente se veste como crente, a gente come igual crente, porque crente come muito, a gente come igual crente, faz tudo igual crente, mas a gente não é. Sabe por que a gente não é? Porque a gente é amigo de alguém que é. Ah, Deus está dizendo que a gente não pode ser amigo de quem é crente. Não, a gente deve ser amigo de quem é, mas a gente tem que ser igual a Jesus. E essa capa, ela nos engana, ela nos castiga, e ela nos deixa igual Lázaro, sem representatividade nenhuma, sem valer nada. E ela fala dos seus projetos, daquelas palavras que Deus lançou no seu coração, as promessas que Ele te fez. Quando você aceitou Jesus, você começou, não, eu vou fazer isso na sua vida, eu vou usar você para ganhar uma parte dessa cidade, eu vou usar você para poder ganhar, e essa igreja não vai caber a quantidade de pessoas. Eu sei que essa promessa existe sobre esse lugar, existe essa promessa sobre esse lugar, mas Lázaro fala desses sonhos, desses projetos, fala dessa vontade de conquistar alguma coisa, e nós começamos a priorizar ou as coisas da terra com Marta, ou as coisas do céu com Maria. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Jesus não chorou por Marta, Ele não chorou por Maria. Jesus não está preocupado com o teu serviço, e muito menos com a sua adoração. Ele quer relacionamento com você. Jesus falou assim, ó, o relacionamento a notícia chegou para Jesus, ó, o relacionamento está meio ruim. Jesus falou, não, está um pouco ruim, tá meio ruim, mas ainda tem, então deixa. Vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Aí chega a notícia, Jesus, o relacionamento morreu, então vamos lá consertar. E Jesus no meio do caminho, Jesus tinha um objetivo naquele lugar. Ele falou, eu vou lá ressuscitar o meu amigo, o relacionamento. Porque meu amigo não é o serviço, porque Jesus não quer um empregado. O meu amigo não é a adoração, porque isso eu já tenho lá no céu. Os anjos me dão 24 horas por dia, desde a eternidade passada, e vai ser assim até a eternidade futura. Então eu não preciso disso, isso aqui não é o que me alimenta. Eu preciso do meu amigo. Eu preciso daquilo que eu mais desejo: comunhão, relacionamento. Jesus saiu de onde ele estava e caminhou para restaurar o relacionamento dele com o seu amigo, para trazer de volta. E no meio do caminho ele encontrou com quem? Com o serviço. E o serviço já chegou abalando, né? Ah, Senhor, é o Senhor, meu Deus, obrigado. Ainda bem que o Senhor chegou. Mas se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido, né? E olha o que Jesus fala: se creres, ainda que estiver morto, viverá. Aí o relacionamento falou, aí o serviço falou o quê? Eu sei, Senhor, eu tenho crido no Senhor, eu sei que Tu és o Cristo, eu tenho crido nisso, e eu sei que no último dia, naquele grande dia, Ele vai ressuscitar. E Jesus falou, não é isso, eu não estou falando isso, eu sou a ressurreição. Beleza, tranquilo, estou entendendo. Quando você se atola no serviço, você fica insensível ao relacionamento. Porque executar o que te foi pedido é mais importante do que ouvir quem te pediu.
Então, se atolar de serviço, querido, na igreja, na sua casa, no seu trabalho. Não, já viu aquelas pessoas assim? Não, eu tive uma decepção amorosa, então eu vou me afundar, eu vou me atolar no meu trabalho. Para quê? Para esquecer isso. Não adianta. Se encher de serviço, não vai resolver as coisas da sua vida. Vir para a igreja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, limpar a igreja, pintar ela, fazer tudo, aquele monte de coisa assim, ó. Você faz tanta coisa, você se envolve tanto com o serviço da igreja, que você tem problema na sua casa, você tem problema no seu trabalho, você tem problema num monte de lugar. Não, mas eu estou fazendo, é para Deus. Deus não quer o seu serviço de qualquer maneira. Mas eu faço muito, eu sou indispensável para aquela igreja, porque sem mim ela não vai funcionar. Se não for eu quem vai limpar o chão, só eu que limpo. Se não for eu, quem é que vai arrumar o som? Quem é que vai controlar aquela mesa de som? Querido, vou dizer uma coisa para você. Você daqui uns 60, 70 anos vai morrer. E vai ficar outro no seu lugar. A obra de Deus é que não vai parar nunca. Então não gaste seu tempo com um monte de serviço, porque foi o que Maria foi fazer. E quando Jesus está disposto a restaurar o relacionamento na sua vida, o serviço vai entrar no caminho. Que você pensa que para restaurar esse relacionamento, você tem que fazer alguma coisa. Você não tem que fazer nada, fica quieto. Você está com algo morto dentro de você. A sua vida com Deus está morta. Você não ora na sua casa, você não lê a Bíblia, você não medita na palavra, você não gasta um minuto do seu dia com o Senhor. Não gasta. Aí você decide, não, eu tenho que, sabe, consertar meu relacionamento com Deus. Vou lá para a igreja limpar a igreja. Não adianta. Você tem que entrar para dentro do seu quarto. Não se atole de serviço. Não deixe o serviço atrapalhar o que Deus quer fazer na sua vida. Não deixe. O serviço ao Senhor não é a única coisa dessa terra. Mas Jesus era valente. Ele falou, tá bom, Maria. Marta, chega. Deu. Tu não entendeu nada que eu falei, tu nem vai entender, porque tu é assim. Tu é cheio de trabalho mesmo, teu nome é trabalho, e o teu sobrenome é trabalho, né? Não, como dizia meu patrão, assim, meu nome é trabalho, e meu sobrenome é hora extra, né? Ele falava assim, Jesus me livre desse homem, né? Senhor, para longe de mim, parta de mim, para trás de mim, Satanás, tá para lá. Desse jeito não dá. Não se encha de trabalho. Jesus falou, tá bom, Marta, você não está entendendo nada. Vai lá chamar sua irmã para mim. E Marta chegou lá na Maria. Maria, tem uma parada para te contar aqui. O mestre chegou. Aí a Maria já fica assim, ouriçada, né? Estava toda brocochô lá, chorando. Ela já fica ouriçada. Ele falou, ele está te chamando lá fora. Agora, quando Marta fala para Maria, ele está te esperando, ele está te chamando. Tem uma coisa interessante. Jesus está esperando ela onde? Fora da aldeia. Sabe por quê? Porque Jesus não podia entrar na aldeia. Porque o que levava Jesus lá era o relacionamento que ele tinha com o amigo dele. E muitas vezes nós estamos dentro da aldeia, trabalhando e adorando, e Jesus está lá do lado de fora esperando a gente. Às vezes você está aqui dentro, trabalhando para o Senhor, e adorando o nome dEle, e Ele está muito longe de você, Ele está lá fora te esperando. Porque você não tem relacionamento com Ele. Aí a adoração chegou perto do Senhor.
Ela se jogou nos pés dele. Porque o adorador é assim, né? Ele é quebrantado. Ele não aguenta ver Jesus. Ele não aguenta ver Jesus de tal maneira que quando ele vê Jesus, ele não sabe fazer mais nada. Nem ouvir o que Jesus está falando, ele não sabe. Maria só tinha uma diferença de Marta. Ela não gostava de trabalhar. Porque não conseguia ouvir igualzinho. Era a mesma coisa. Sabe por quê? Porque ela não tinha relacionamento. Ela tinha atitude, mas não tinha relacionamento. Marta não tinha atitude para fazer? Maria tinha atitude para adorar. Mas não se relacionava do mesmo jeito. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha. É engraçado que ela fala a mesma coisa que Marta. Querido, aquele que adora e não se relaciona é exatamente igual ao que serve e não se relaciona. Eles vão chegar no mesmo lugar. Vão chegar exatamente no mesmo lugar. Se não vier para fora da aldeia resolver o seu problema de relacionamento, não vai adiantar voltar para dentro dela. Se você não resolve o seu problema de relacionamento com Deus dentro da sua casa, aqui dentro da igreja, ele não vai ser resolvido. Você vai ser um trabalho gigantesco para o pastor e para o seu líder da igreja. E quando Deus começou a falar isso comigo, eu comecei a entender um monte de coisa. Eu entendi por que eu dava tanto trabalho para meu pai. Eu entendi porque tem tanta gente dentro da igreja que dá tanto trabalho. Porque o irmão chega aqui, ele é espiritual demais. Ele sabe de coisas que até Deus duvida. Ele tem revelações assim tão espetaculares, tão sobrenaturais, que eu acho que o Gabriel fica lá em cima, né? Conversando com o Miguel. Aí o irmão está aqui orando e chega aquela revelação aqui dentro da igreja. Na hora do ciclo de oração, ele tem uma revelação que aí o Gabriel olha assim: Miguel, tu viu essa? Essa aí eu não tinha visto ainda não. Rapaz, dessa aí eu não conhecia não. Mas quando sai daquela porta para lá, esquece. Fecha a Bíblia aqui dentro da igreja e nunca mais ela abre ela lá fora. Só abre no outro domingo ou no outro culto de oração quando volta aqui. E chega aqui santo. Aí ouve um CD no carro, indo trabalhar e voltando. Ouve no celular, dentro do metrô, dentro do ônibus, indo trabalhar e voltando. E escuta uma pregação na internet. Eu estou abusando de pregação na internet, hein, irmão? Eu estou abusando, porque eu sei que é uma ferramenta maravilhosa, que pode alcançar muita gente, mas está demais. O crente não quer ler a Bíblia mais, ele quer ouvir os outros pregando. Ele falou assim: ah não, eu queria que Deus falasse comigo, sabe? Estou com um problema de relacionamento. Ele vai lá no Google, palavra, pregação sobre relacionamento. Aí abre lá 50 mil pessoas falando. E ele vai ouvir aquilo ali, enquanto ele tem que restaurar o relacionamento. E ele não restaura. Ele começa a buscar em fontes, sabe, de homens de Deus. São homens de Deus? São homens de Deus que Deus está usando ali naquele lugar. Mas o problema não são aqueles homens, é você. O problema é que você não quer se consertar. Esses dias eu estava mais ali lá em casa, a gente estava orando, se preparando, conversando, meditando, porque a gente ia dirigir um culto lá da igreja, a gente foi responsável por um dos cultos lá da igreja. A gente estava conversando e ela falou algo interessante. Ela já falou algo comigo. Sabe a mulher do fluxo de sangue? Ela ficou 12 anos sofrendo com aquele fluxo, certo ou não? E um belo dia ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela falou: essa é minha última oportunidade.
E ela teve coragem de tocar Jesus. A gente vê isso, né? Ela teve coragem de ir lá e tocar na orla do vestido de Jesus. Por quê? Porque era a última esperança dela. Sim ou não? Mas só porque é mais do que isso, querido. Ela precisava de coragem para ser curada. Porque havia 12 anos que aquela mulher não se relacionava com ninguém mais. Ela não tinha contato com outras pessoas. Por quê? Porque era proibido. Ela não tinha marido mais. Se ela tinha filho, ela não podia ter contato com o filho dela mais. Pai e mãe não podia ver ela mais. Se ela fosse vista andando na rua, ela ia ser apedrejada, ia ser morta. Ela precisava de coragem para ser curada e retomar a vida dela. Porque ela viveu 12 anos dentro de um lugar, chorando mágoa, chorando miséria. Porque está difícil, porque está muita luta, porque o problema é grande, porque meu filho não se converte, porque ele é terrível demais, porque meu marido não para de beber, porque isso, aquilo, outro. Foi 12 anos desse jeito, mas um dia ela teve coragem de ser curada e tomar as rédeas da vida dela. Sabe o que está faltando para muita gente dentro da igreja? Coragem de tomar a rédea da sua vida. Você prefere continuar sendo coitadinho para o pastor ter que cuidar de você, para o pastor ter que ir lá na sua casa conversar com o seu marido, e você, em vez de dobrar o seu joelho e se posicionar, não. Falta coragem para você tomar uma posição e se tornar curado. Porque é engraçado que eu vejo 2 momentos na Bíblia, 2 momentos quando Jesus estava na terra, que aconteceu algo com ele, Jesus. Aconteceu algo nele. O primeiro foi quando essa mulher chegou em Jesus. Quando ela chegou perto de Jesus, ela tocou na orla do vestido dele. Tum! Quando ela tocou na orla do vestido dele, ela tocou e saiu fora. Só que algo aconteceu com ele, Jesus. Quando ela tocou Jesus, Jesus parou. Para tudo. Alguém me tocou. Porque de dentro de mim fluiu poder. Aconteceu algo dentro de mim. Alguém me tocou de uma maneira que alguém me tocou e arrancou alguma coisa de dentro de mim. Jesus chegava no cego. O que você quer? Eu quero. Parece brincadeira. Jesus devia ser stand-up comedy, né? Chega no cego e fala: o que tu quer? Jesus, eu quero $1 milhão. Claro que não. Quer ver, não é? O cego quer. Pronto. Você quer o quê? Ver. Então vai. Que a tua fé te salvou. Ele chega no coxo. Tu quer ser curado? Pô, claro. Nunca mais joguei bola. Tô doido para bater uma pelada com os amigos. Claro que eu quero ser curado. Jesus, curava ele. Sempre Jesus ia ao necessitado. Ele ia atender o necessitado. Só que aqui foi diferente. O necessitado foi a Jesus. Por isso que fluiu algo diferente dentro dele. Era algo que não era normal. Porque o necessitado está lá, e o necessitado gosta de ser necessitado, porque ele gosta de ser cuidado. Ele gosta de chorar a miséria. O ser humano, ele aceita a realidade que ele vive muito fácil. Por isso que você vê, quem cresce na vida, começa a crescer. E vai crescendo, e ele vai chegando a lugares que ninguém imagina. Nossa, como essa pessoa alcançou isso? Sabe por quê? Porque ele é um inconformado, ele quer mais sempre. A grande maioria vive num patamar difícil, por quê? Porque é preguiçoso, porque gosta de viver naquela situação, gosta de depender dos outros. Mas nós, como igreja, temos que depender de uma pessoa só de Jesus Cristo, de ninguém mais, de nada mais. Então nós não podemos nos conformar com as situações que nos rodeiam. E aquela mulher não se conformou, ela teve coragem para ser curada. E a segunda vez que aconteceu algo com Jesus foi bem aí. A hora que Maria chegou perto dele e ele falou assim: se eu não estivesse aqui, ele não tinha morrido. Ela começou a chorar. Aí Jesus olhou para o lado, e todo mundo que veio atrás de Maria para consolar ela começou a chorar também. Aí algo aconteceu dentro de Jesus. Ele falou: eu preciso do meu amigo, porque a adoração não está dando conta, o serviço não está dando conta de resolver o problema. Sabe? A gente adorar aqui,
não está resolvendo o problema. A gente fazer as coisas bem feitinha não está resolvendo o problema. Eu preciso do meu amigo. E Jesus, algo aconteceu dentro dele. E quando aquilo aconteceu dentro de Jesus, ele falou: aonde está o meu amigo? Ah, senhor, ele está morto. Não estou nem aí. Eu quero saber onde ele está. Ah, vem que a gente vai te mostrar. E quando eles mostram para Jesus, eles não mostram o amigo dele. Mostram um sepulcro, uma gruta, com a pedra na frente. E algumas vezes Jesus chega para nós e fala assim: aonde está o meu amigo? Aí a gente mostra o nosso problema para ele. Jesus grita assim: cadê meu amigo? Você fala: ah, Senhor, está tão difícil, eu não estou dando conta de pagar essas contas. Não estou perguntando das suas contas. Eu quero saber, cadê meu amigo? Ele falou assim: ó, essas contas é você que vai trabalhar e pagar. Tira a pedra, tá? Do meu caminho. Porque o que você tem que fazer é problema seu, não meu. A sua vida, pedir perdão para o irmão que você magoou, é você que tem que ir lá pedir. Jesus não vai descer do céu e pedir para você, não. Ir lá acertar as coisas como tem que ser acertada, é você que tem que fazer, não é Jesus. E tirar a pedra. For lá pedir perdão, arrumar um emprego, parcelou as contas, botou tudo em dia, e está tudo certo, e pá, belezinha. Aí Jesus fala: Lázaro, vem para fora. E quando Lázaro sai, o Lázaro sai diferente. Ele sai com os pés e as mãos amarradas, e ele sai com um pano no seu rosto. Não é? Não é assim que ele sai de lá de dentro? Existem coisas, existem situações dentro de nós que a adoração não resolve, que o serviço não resolve, mas que já estão mortas dentro de você. E quando elas estão doentes, você está assim, aí você quer que Jesus cure essa situação, que Ele remende essa situação, que Ele refaça essa situação. E tem coisa dentro de você que não adianta curar, tem que morrer. Ela tem que perder a vida, ela tem que se esvair de dentro de você. Existem algumas curas que você, alguns sofrimentos que você teve, algumas dores que você sofreu, alguns sentimentos que assolaram você, que você às vezes fala assim: Deus, me cura disso. Você não tem que ser curado. Isso aí tem que morrer dentro de você. Porque Lázaro não prestava para nada quando ele era só um amigo de andar com Jesus. Ele estava lá no meio, era um relacionamento que não tinha valor, que não tinha força para viver, que não gerava vida. E quando Lázaro saiu de lá atado e com o rosto coberto, aquilo lhe representava que aquele velho homem que morreu, mesmo ressuscitado, devia se libertar das suas velhas práticas e abrir os seus olhos para uma nova vida, para um novo tempo. O nosso relacionamento com Deus, às vezes o serviço engole ele, a adoração engole ele, a displicência nossa engole ele, a nossa preguiça engole ele. E você pensa: não, eu tenho
Irmãos, eu ultimamente ando muito chato. Minha mulher é uma santa. Eu ando muito chato, porque eu não suporto mais ouvir os irmãos, como eu amava aquele tempo de 10 anos atrás, que a igreja estava cheia, e que tinha os irmãos que tocavam bonito, e que era o louvor, era uma bênção, e que o fogo caía e descia, não sei o que. Isso morreu, acabou. O que aconteceu há 10 anos atrás, aconteceu, e não está acontecendo hoje, porque você vive hoje como quem está preso lá atrás. Você quer viver a sua vida hoje da mesma forma que acontecia 10 anos atrás? Eu tenho uma notícia para você: 10 anos se passaram, nova vida nós temos daqui para frente, obras maiores do que aquelas que aconteceram, é o que Deus tem para você hoje. Só que você não consegue viver o maior, sabe por quê? Porque você está preso no menor, que aconteceu lá atrás. Mas aquele menor lá parecia que era tão maior do que o que é hoje, sabe por quê? Porque você ficou preso lá, o primeiro dia que você viu. E em vez de você caminhar para o alvo, daquilo que Deus tinha para você, não. Você foi caminhando para onde você achava que você tinha ir, com o seu serviço e com a sua adoração, se esquecendo do relacionamento. O que aconteceu lá atrás acabou. Se tem uma coisa que não volta, querido, é o tempo. Se tem uma coisa que não volta, é a semente lançada. E Deus tem nos chamado para um novo tempo. Ele tem nos chamado para um novo tempo de relacionamento com Ele. Sabe que relacionamento que Ele quer? Aquele de amigo. Aquele que se senta à mesa e come com Ele. Aquele que se senta à mesa e ouve o que Ele tem para dizer, entende o que Ele tem para dizer e pratica o que Ele está dizendo. Uma vez falaram assim para Jesus: Senhor, como é que você consegue fazer essas coisas? Ele falou: não, eu não faço nada que eu não vejo o meu Pai fazer. Eu não falo nada que eu não ouço o meu Pai falar. Ele tinha relacionamento com o Pai. Então por isso que tudo que Jesus fazia era incrível, era grande, era poderoso, era poderosíssimo tudo que Jesus fazia. E a gente fica sonhando com coisas grandes demais. A gente, Jesus andava, a multidão estava atrás dele. Mas eu vou te dizer, Jesus fazia grandes coisas em lugares que ninguém sabia. Lembra da mulher samaritana? Onde ela estava? Na beira do poço. Estava quem lá? Ela e Jesus. Estava sozinho com aquela mulher. E a gente pensa que grandes coisas é ter igreja cheia, que Jesus vai fazer coisas maravilhosas no meio da multidão. Não vai. É só no meio da multidão. Era só ele e ela, tete a tete. E é esse tipo de conversa que o Senhor quer ter com você, tete a tete, mano a mano. E é interessante que Jesus no meio da multidão curava, Jesus ensinava, Jesus falava um monte de coisa. E quando juntava aquela multidão toda, ele falava por meio de parábolas. Aí o pessoal, ninguém entendia nada. Jesus falava um monte de coisa. O evangelho, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que tinha 10 dracmas e se perderam, e se deixou uma perder. Eu não estou entendendo nada que esse Jesus está falando. Esse Jesus que coisa é essa? Que negócio de dracma e perder dracma? Reino de Deus, o que é isso que esse cara está falando? A multidão toda assim. Aí chegaram para Jesus, assim, os discípulos chegaram: Senhor, ajuda a gente aí. Por que o Senhor tem que falar por meio de parábola? Eu falo por meio de parábola para a multidão não entender. Como assim? Porque para os meus amigos, os meus discípulos, os meus amigos, eu explico. Para a multidão, não interessa o que ela pensa. Jesus para a multidão, ele alimenta, ele cura, ele salva, ele faz tudo que é preciso para a multidão continuar ali. Mas só para os amigos que ele explica os mistérios do reino. Só para os amigos ele gasta tempo ensinando. E você quer ter que tipo de relacionamento? De multidão ou de amigo? Você quer que o serviço te engula?
Ou você quer ter um relacionamento restaurado? Mesmo que o Senhor chame para fora e Ele continue ali, atado e amarrado, para você abandonar as velhas práticas, para você abandonar os seus velhos hábitos, e você começar a enxergar as coisas com um novo olhar. Pare de olhar para o que Deus está fazendo aqui no meio de vocês, com saudade do que aconteceu. Comece a olhar aqui, vislumbrando e projetando um novo futuro, olhando para frente, caminhando para o alvo. Meu irmão, alguém saiu, era muito bom, que bom, Deus o abençoe, vá em paz, que o Senhor continue te usando, mas a obra que nós temos aqui não pode parar, porque alguém foi para ali ou para aqui. Eu não posso ligar, se o melhor cantor que eu tenho na igreja, o ministro mais poderoso, sai da igreja. O que eu posso fazer? Esse ministro é poderoso? É nada, ele é homem igual eu. Poderoso é o Espírito Santo de Deus que habita em mim, e ele vai fazer a mesma obra aqui nesse lugar, e obra maior do que aquela que estava sendo feita. É isso que eu preciso. Eu não preciso mais ficar chorando miséria. Eu tenho que olhar para frente e acreditar naquilo que o Espírito Santo de Deus escolheu para nós. Jesus ama seu serviço, Ele ama a sua adoração, mas Ele chora desesperadamente para restaurar, para ressuscitar o relacionamento com você, porque uma coisa sem a outra não dá para viver. Quando Ele restaura o relacionamento, a comunhão é fortalecida, e quando a comunhão é fortalecida, o seu serviço é mais eficaz, a sua adoração é mais poderosa. Mas Ele precisa restaurar o relacionamento com você. Você precisa dizer para Ele em que gruta você escondeu esse relacionamento. Em que momento da sua vida você deixou esse relacionamento acabar, e você tem que levar Jesus até esse lugar, para que Ele possa, te mostrar qual é a pedra que impede dele ressuscitar essa vida que você tinha com Ele, e te mostrar um novo caminho, uma nova vida, com uma nova esperança, de obras maiores. Você consegue entender isso? Você consegue compreender isso? Sim ou não? É sua alma ou é seu espírito que está ouvindo isso agora? O seu espírito precisa se preparar para ouvir essas coisas. Você precisa deixar sua carne, adormecida, amortecida. Você precisa matar sua carne dentro de você. Você não pode dar ouvidos à sua carne mais. Você não pode dar ouvidos à sua alma. Você tem que dar ouvidos ao seu espírito, que está sendo sufocado, que está sendo, engolido pelos desejos das coisas desse mundo, pelos desejos das coisas só do céu, e esquecendo do seu relacionamento com Deus. Jefferson, mas querer as coisas do céu não é querer relacionamento com Ele, é nada. Porque se fosse assim, Jesus não tinha dito lá em Lucas também, que naquele grande dia, Ele vai virar para um assim: quem é você, Senhor? Eu curei no seu nome, eu salvei em seu nome, eu fiz grandes obras, eu fiz milagres no seu nome, mas eu não sei quem é você não. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. E foi tudo no nome de Jesus. Por quê? Porque o nome dele tem poder. Agora aos amigos Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Jesus não está preocupado com o seu serviço, Ele não está preocupado com a sua adoração, Ele está preocupado com o seu relacionamento. É só com isso que Ele está preocupado. É só assim que Ele vai entrar na sua aldeia. É só assim que Ele vai poder habitar na sua casa. É só assim que Ele vai poder entrar na sua casa, entrar na sua vida e mudar a situação que está aí. O seu serviço, querido, quando você, coloca uma vida de relacionamento com Deus, você equilibra o seu relacionamento com Ele, o seu serviço é muito mais eficaz. Eu digo isso por experiência própria, querido. O Glauber que está aqui, o Rafa, que são lá da igreja há muito tempo, que estão comigo desde menino. Eles sabem, se tem alguém que gosta de trabalhar, fazer as coisas para Deus, sou eu. Irmão, eu acho que nenhum de vocês gosta tanto quanto eu gosto. Irmão, mas eu gosto tanto que eu passaria 24 horas por dia, todos os dias da minha vida, fazendo qualquer coisa para servir a igreja.
E esse é o meu coração é assim. Eu não tenho tempo, não tem hora, não tem dia, não tem nada. Eu largo qualquer coisa para servir, para atender esse chamado. Só que eu entendi que servir a igreja não é servir a Cristo. E que existem coisas muito mais importantes do que servir a igreja. Uma delas, me tornar filho de Deus. Sabe? Meditar nessa palavra. Tem gente que lê a palavra, mas não medita nela. Tem gente que quando vai orar, não ora, faz monólogo. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo que o Senhor me deu, obrigado, Senhor, por esse dia, foi uma bênção. Eu quero agradecer por tudo que o Senhor fez e não fez. Senhor, agora protege a minha mãe, meu pai, minha irmã, minha tia, minha avó. Senhor, protege minha casa, cuida do mal, me livre do homem sanguinário, diz daquilo outro, tal, amém, aleluia, glória a Deus. Pá, vou dormir. O nome disso é monólogo, não é oração. Quando você se põe a orar ao Senhor, você fala, mas Ele também fala, porque é um diálogo. E para Ele falar, você tem que calar a boca e ouvir. Ah, mas eu posso ouvir deitado? Não. Com o mesmo joelho que você dobrou para falar, permaneça dobrado para ouvir. Você tem que gastar mais tempo ouvindo do que falando, porque muito mais excelente é o que Ele tem para você do que o que você tem para Ele. Se sua oração é de 30 minutos pedindo e agradecendo, passe 1 hora calado tentando ouvir. Isso é restaurar relacionamento. Isso é querer que Deus entre na sua aldeia e traga à vida aquilo que se havia perdido. Você consegue compreender isso? Você deseja isso? Querido, nós vamos viver um tempo espetacular esses próximos anos na igreja. O Senhor está separando os que são covardes dos que não são covardes. Ele vai separar os santos dos imundos. Irmão, você vai ver tanta igreja vazia, porque você pode não acreditar, mas a perseguição está muito próxima de nós. Ah, Jeff, você está falando bobagem. Tô não, querido. Esses dias entrou um cara lá na igreja, que estava armado e tudo mais, e bateu, socou o pastor, socou os irmãos, arrumou uma confusão no inferno, disse que ia atirar, que era para acabar o culto e tudo mais. Foi uma confusão. Bíblia. Há mais ou menos 2 meses atrás, lá em Curitiba, na igreja Bola de Neve, invadiram a igreja, depedraram a igreja. Sabe quem eram, queridos? Islâmicos. Sabe que são desse grupo enlouquecedor chamado Estado Islâmico, que no final do ano passado fez um pronunciamento a todos os islâmicos do mundo que perseguissem aos cristãos veementemente nos seus trabalhos, nas suas igrejas, nas suas casas, mentalmente, fisicamente, para que os cristãos sofressem e padecessem, porque são, sabe, segundo eles, iníquos. Somos inimigos deles, querido. Isso foi declarado. O Estado Islâmico fez um pronunciamento convocando todos aqueles que amam o Islã a fazer isso com os cristãos, querido, e não está longe. Estão sacrificando um atrás do outro lá no Oriente. Está muito perto. E sabe quem vai permanecer em pé? Quem tem relacionamento. Porque quem não tem, não vai ficar em pé. Já está fazendo terrorismo? Estou, porque a Bíblia diz isso. Nos últimos dias o amor de muitos vai esfriar. E vão se levantar falsos profetas, falsos mestres, que se possível, enganarão até vai enganar os escolhidos. Então eu não digo para você que vai ficar beleza, não. Eu digo que a gente tem força para levantar um exército e lutar.
Eu digo que aqueles que estão debaixo do Senhor, das asas dele, seguro com as suas mãos, protegido por ele, ouvindo e mantendo comunhão com ele, meu irmão, nós vamos ter força para lutar até o fim. Sabe? É interessante que quando Lázaro ressuscitou e Jesus viu seu amigo em pé ali de novo, ele falou o seguinte: vai lá e tira as ataduras dele, né? Tira lá. E muitos que estavam ao redor ali, que não conheciam Jesus, creram nele, pelo que aconteceu, pelo que ele fez. E muitos outros saíram de lá e foram falar com os fariseus. Querido, não seja um desses que vê o que Deus está fazendo e corre para os fariseus. Simplesmente creia. Nós temos uma terrível mania de ver o que Jesus faz. É interessante. E a gente sai e vai contar para os fariseus, em vez de simplesmente crer. Deus tem feito grandes coisas aqui nesse lugar. Deus está alinhando as coisas na terra. Deus está colocando a igreja dele em ordem. Deus está apertando os parafusos em todos os lugares, dentro de todas as igrejas. Deus está apertando, meu irmão. E quem não aguenta, quem não consegue, sabe? Eu tenho uma coisa que Deus, uma coisa assim, dentro de cada denominação Deus está fazendo de um jeito. Deus está dando uma estratégia para cada líder. Mas só uma coisa é normal, está acontecendo em todos os lugares. Deus está dando uma estratégia para o líder, e o líder que ouve a voz de Deus, é claro, e ele vem colocar essa coisa em prática. Quando ele põe em prática, os primeiros que fogem são os que estão à frente junto com ele. Sabe por quê? Porque vivem de conveniência, são amigos de ver Jesus, mas não tem relacionamento com ele. Não conseguem enxergar da mesma maneira que Jesus está enxergando. E é em todo lugar. Se isso está acontecendo aqui, não é privilégio de vocês, tá? Deus está fazendo isso em todos os lugares. Mas uma coisa é certa: o que ele tem que fazer vai ser feito. O que ele tem que tocar, ele vai tocar. Aqueles que ele tem que ressuscitar, ele vai ressuscitar. E aqueles que não querem ser ressuscitados vão morrer longe dele. E assim será. Nós temos que ser gratos porque ele tem nos dado a oportunidade de ressuscitarmos e restaurarmos o nosso relacionamento com ele, para termos uma nova vida. Amém? Então fique de pé no seu lugar para a gente orar.